Salve, salve galera do canal Entre Mundos, Henrique diretamente de Brisbane para mais um vídeo aqui no canal. Hoje no carro mesmo, bem orgânico aí, é o tempo que tá dando para fazer o vídeo e trocar essa ideia com você, sem muita pauta, sem muito nada, resolvi falar de todos os trabalhos no hospitality que eu já tive aqui na Austrália. Então, se você curte esse tipo de conteúdo aí, já fica até o fim do vídeo, já vai deixar seu comentário, seu like aí, compartilha com a galera. E espero que esse vídeo aí inspire você a entender que as coisas na Austrália levam tempo para você chegar onde você quer chegar, né? Eu hoje tenho um trabalho de escritório na minha área, mas, cara, para chegar até lá eu tive que fazer esses trabalhos informais, né? Como a gente chama. E, cara, não tem nada de errado nisso, sabe? Foi uma jornada que eu construí para chegar onde eu quis. Acredito que tudo com um certo planejamento as coisas dão certo. Então, não foi algo permanente, né? Consegui chegar onde eu quero, mas eu precisei dessa base e foi uma experiência muito boa para mim, porque me ensinou a estar no lugar do outro, né? Então, no Brasil, eu ia nos restaurantes, eu ia nos cafés e eu era o cliente. Ali eu era o cara que estava na cozinha ou que estava servindo alguém. Então, assim, isso aí dá uma perspectiva diferente, você respeitar o trabalho das pessoas, entendeu? Então, foi uma experiência muito boa. Fica até o fim aí e vamos que vamos. Então, pessoal, primeiro trabalho que eu tive aqui, cara, foi trabalhar numa churrascaria brasileira na época. Lembro que esse trabalho foi um brother que chegou aqui também e ele acho foi o cara que correu assim mais rápido atrás de trabalho, o cara que chegou com grana curta aqui. E ele já, meu, em menos de um mês o cara já estava trabalhando de garçom nessa churrascaria. Cara, assim, os valores impressionam, assim, quando ele falava, né, que ele ganhava, sei lá, acho que era US$ 25 a hora na época. Meu, quando você chega com a grana curta, assim, cara, US$ 25 a hora cara, um sonho, sabe? Pensa que você vai fazer um shift ali de no mínimo 4 horas, cara. Você vai tirar US$ 100 aí, óbvio que tem, né, os taxes e tudo, mas dependendo do valor que você ganha no ano, assim, ele é tax free, né? Mas, cara, US$ 100, né, num shift de 4 horas, cara. Então, aí comparando com o valor que as coisas eram na época, assim, você fala, pô, US$ 100 num shift de 4 horas, eu posso trabalhar legalmente 20 horas na semana, aí você vai fazendo as contas de quanto que você consegue tirar, né? Quanto que você paga de aluguel, assim, as coisas. Então, é, é um valor bom, sabe? É um valor bom. Mas, cara, tem que trabalhar um pouquinho a mais, assim, do que essas 20 horas que eram legais na época para que fechem as contas e você consiga ter uma vida ainda boa, né? E aí, considerando quem precisa estender visto, pagar esse curso, essas coisas, então, cara, tem que fazer mais dinheiro, sabe? Mas. E aí, nessa época, eu falei, cara, eu vou fazer uma graninha e ele me indicou lá nessa churrascaria. Eu fui lá, fiz um shift, um trial que a gente chama, né? E, cara, nunca mais me ligaram. Então, acredito que o meu trabalho que eu tenha feito não tenha sido dos melhores. Cara, o primeiro trabalho de garçom na vida e, minha opinião, assim, foi. Talvez tenha sido sacanagem dos caras, sabe? Acredito que poderiam ter se colocado no papel, assim, da pessoa, né? Falando, pô, cara, não gostamos disso, não gostamos disso, vamos tentar trabalhar em você aí para me melhorar, mas não tive nenhum retorno assim de, cara, por que que nunca mais me chamaram? Enfim, também não fiquei chorando as pitangas, né? Aconteceu, bola para frente, mas acredito, né, pô, brasileiro ali que era o manager na época, acho que poderia ter tido uma certa consideração com a pessoa que tinha acabado de chegar na Austrália, mas enfim, cada um lida da maneira que acha que deve lidar e vida que segue. Então, assim, não durou muito tempo, foi um shift, na verdade, e nada mais.
E aí eu também fiz um trabalho por um. Foi também muito pouco, muitas poucas vezes que eu fui, mas eu trabalhei num estádio, estádio durante os jogos de rugby que rolam no estádio chamado Suncorp, que tem aqui em Brisbane. E eu era o cara que enchia os copos de cerveja para vender, né? Então eles tinham uma máquina lá automatizada que você colocava 4 copos por vez e apertava o botãozinho e já enchia os copos com cerveja, já saía numa trayzinha que você já passava para o pessoal ali que efetuava a venda no caixa. E, cara, uma curiosidade sobre esse trabalho foi que lembro que no começo do primeiro tempo era muito fácil, assim, entender o que eles falavam em inglês, né? O australiano, ele já tem um histórico de ter um inglês, assim, já mais complicado, com vários, um sotaque diferente do que a gente, principalmente no Brasil, está acostumado a escutar, né? Que é o inglês já mais americanizado. E assim, com certas slangs, né, que a gente chama, assim, certas gírias, né? E eu lembro que na segunda etapa eles têm assim uma questão com o álcool, assim, eles gostam bastante de beber, sabe? E eles bebem muito rápido e eles ficam doidão rápido, assim, sabe? Então, já na segunda metade do jogo, eu já não tava conseguindo entender muito o que os caras estavam pedindo ali, que tipo de cerveja que era. Cara, uma situação meio engraçada, assim, até. Porque, cara, os caras ficaram muito loucos, começam a falar inglês. Eu tinha, sei lá, nem 6 meses de Austrália, sabe? Então, o inglês ainda tá calibrando, o ouvido tá calibrando ainda. Então, essa foi um dos trabalhos que eu tive, que também foi um trabalho bem casual, foi ali para quebrar um galho e foi uma experiência muito massa porque eu também assisti assim o jogo ali, né, não 100%, mas assistia de vez em quando ali o que dava para assistir na hora que o jogo tava rolando, não tinha ninguém ali no caixa e tal. Então foi uma experiência bacana. O terceiro trabalho que eu tive, galera, foi aí já algo mais permanente, foi num café num bairro mais ao norte da cidade, café onde eu fui indicada por uma amiga minha brasileira que estava voltando para o Brasil. Ela trabalhava como dishwasher e kitchen hand lá, né? Então isso basicamente é o cara que fica na cozinha ali ajudando os chefes. Era um cafezinho bem local, assim, algo bem, é um cafezinho que existe até hoje. Graças a Deus, eles estão indo bem, assim, sabe? É um café que eu conheci a dona, o dono, são pessoas maravilhosas, sabe? E, e um café bem local, né? Bem do bairro ali, então pessoas locais que vão, né? Muito australiano só ali. E aí os chefes eram 2 australianos na cozinha na época, o dono é italiano, a dona é da Nova Zelândia. E assim, trabalhei com australianos ali, como eu falei, né? Tinha gente do Nepal, Venezuela, tinha, cara, bem assim, bem mix, sabe? Indianos. Eu fui o único brasileiro ali naquele lugar na época, né? Então foi um lugar assim que me deu bastante oportunidade de desenvolver o inglês, cara, e assim não tinha para onde eu correr, sabe? Não tinha como eu falar português, não tinha, não existia margem para muito erro, sabe? Porque não existia brasileiro. Então, e eu trabalho muito dinâmico, muito rápido, né? Os chefes estão ali na correria, imagina o café aqui na Austrália, a galera adora café. Então os cafés lotam já de manhã, assim, 8 horas da manhã, meu, já tá bombando já. E aí, cara, o- como o café assim é pequeno, né? Então os chefes estão ali na correria fazendo scramble eggs, fazendo o poached eggs, fazendo o pão lá com bacon, com tudo. E, cara, meu, preciso que você vá lá no cold room, né? Que é aquele freezer gigantesco que eles guardam as coisas. E pega tal coisa, né, meu? E aí, às vezes, os caras falavam, vai lá no cold room e pega spring onion, que é a cebolinha nossa, né? Aí eu falei, caralho, ia lá no cold room, né? Cara, às vezes falava
cara, fechava o olho, pegava um bagulho que achava que era spring onion e voltava lá. E às vezes acertava, às vezes não, até que eu aprendi que era cebolinha, né? Peguei esse. E aí teve um dia que eu trabalhei com outro chefe lá que o cara pegou e falou: "Cara, vai no cold room e pega shallots, sei lá como é que fala, pronuncia direito". Eu falei: "Cara, o que que é isso, né? Spring onion não é porque, né, já peguei esse". E aí eu falei: "Meu, não sabia". Dei um Google ali, cara. Voltei e falei: "Meu, não sei o que que é o spring onion, né? O shallots, cara". O cara: "Porra, Henrique, beleza, vou lá mostrar pra você". Aí foi lá, mostrou pra mim, pegou o mesmo ramo de cebolinha. Eu falei: "Cara, mas isso aqui não é spring onion, cara". Falou: "Não, mas aqui também a gente chama de chilotes também". Eu falei: "Meu Deus do céu, cara, quando é que eu vou conseguir aprender, né? Qual a pegadinha do inglês aí?" Às vezes deve ter alguma diferença, mas, cara, um chamava de um jeito, outro chamava de outro. Sei que essa foi uma situação engraçada que aconteceu e graças a Deus os chefes tinham paciência comigo, eles entendiam que eu era de outro país, né, meu, e tava aprendendo ali, tinha menos de um ano de Austrália. Eu acabei desenvolvendo uma amizade bem legal com esses dois chefes, mas antes disso eu tive um problema com um deles, que depois se tornou bem meu amigo. Ele era um cara assim que ele falava demais e ele também, ele tinha eu percebi que ele tinha um certo preconceito assim com estrangeiro, sabe? E eu lembro que era a época das Olimpíadas que estavam rolando no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E aí ele falava que, né, a gente sabe o nosso país, cara, não é seguro como a Austrália, existem roubos, existe furto, né, existem, ainda mais com turista, os caras tentam passar perna em turista, e um pouco da parte negativa do Brasil, da nossa cultura, né, todo mundo querendo tirar vantagem de todo mundo. E aí ele falava: "Nossa, tava vendo lá uns turistas australianos sendo roubados e tal, não sei o que", e ele falava de uma maneira negativa, sabe? Eu falava: cara, infelizmente, né, Brasil, a banda toca diferenciado lá, tem que, né, tem que tomar mais cuidado e tudo mais. E eu lembro que ele falava vários comentários. Eu lembro que uma vez ele falou: "Cara, bota aí". E ele sempre escutava uma música, né, na cozinha, um ambiente bem descontraído e tal. Então ele falou: "Cara, coloca aí umas músicas do Brasil aí e tal". Aí eu coloquei as músicas e tal. O cara começou a tirar sarro do Brasil e tal, não sei o que, das músicas e tal. Coloquei um reggae lá, um Natiruts, essas paradas. E aí, cara, eu fui ao momento que eu decidi, falei: "Cara, eu preciso pôr o meu limite aí com esse cara para que ele entenda que eu sou estrangeiro, beleza, mas eu tô aqui falando inglês com ele, tá ligado? Não era o melhor inglês do mundo, mas eu tava me comunicando com ele na língua dele. Eu tava no país dele, cara. Eu tava contribuindo para a economia dele. E, cara, a situação de eu me desafiar, tá ligado? Olhar no olho do cara e poder trocar essa ideia. Então, os caras, eles te respeitam, assim, porque fala aí, cara, se o cara seria capaz de falar português comigo, ou um outro idioma, entendeu? Então, os caras, eles veem que você não é qualquer um, assim, sabe? Eu também expliquei da onde eu vim, como que era a minha, né, o meu background, os meus tipos de trabalho que eu tive, a minha formação acadêmica. Então os caras falavam: "Porra, meu, mas eu vejo às vezes o brasileiro engenheiro trabalhando no restaurante ou lavando louça aqui". E, cara, acontece isso, entendeu? No começo é assim mesmo. E eu falei pro cara, eu falei: "Cara, seguinte, eu acho que essa sua atitude aí, ela é desrespeitosa. Tô aqui no seu país falando com você e tudo mais. Respeito a sua cultura, respeito tudo, né? Até porque é minha obrigação fazer isso, né? Porque eu tô em outro lugar, eu não estou no Brasil. Mas eu tive que relembrar ele desse respeito que se deve ter com outras pessoas, né? Principalmente nós estrangeiros aí tentando aprender. E ele, cara, ele me olhou assim e eu percebi que deu um na cabeça dele, porque ele falou: "Cara, realmente tô sendo um pau no cu, tá ligado?" E ele me pediu desculpa. E foi muito massa, tá ligado? Porque a partir dali eu conquistei o respeito dele. E eu conquistei o respeito dele através do meu trabalho, entendeu? Do trabalho que eu fazia ali na cozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e muito limpa.
E eles, cara, eles falavam assim, velho, tá muito busy aqui o lugar e você tá, meu, dando conta de gerenciar aí tudo pra gente, traz as coisas que precisava trazer, às vezes errava, às vezes não, né? Mas estava tudo sempre bem organizado, bem limpo, do jeito que eles queriam para que o serviço ali rodasse de uma maneira fluida, né? Esse trabalho eu recebia o salário mínimo na época, eu recebia US$ 18 por hora, e eu recebia em cash, tá? Então, podem falar aí errado, certo, não, mas era isso que acontecia. Esse foi o meu terceiro trabalho aqui na Austrália. Meu quarto trabalho na Austrália foi na churrascaria brasileira, que uma outra churrascaria brasileira, mas nesse período aí eu fiquei mais tempo, né? Então, assim, até falando no café, eu fiquei acho que uns 8 meses nesse café, tá? Só voltando um pouquinho. E na churrascaria eu trabalhei quase no mesmo período que eu trabalhei no café. Então, eu tive um período que eu tive esses dois empregos ao mesmo tempo. Um eu ganhava no cash e o outro eu recebia no tax file number. Eu nem sei se eu deveria estar falando isso, mas acredito que não vai trazer confusão para mim. Mas foi isso que eu tive que fazer na época, entendeu? Porque eu tinha, né, um pouco de medo da imigração, assim, pegar no meu pé pela quantidade de dinheiro que você faz e tendo a restrição de estudante trabalhar 20 horas na semana. Então, enfim, fiz, graças a Deus não deu problema, mas não recomendo aí, mas tem muita gente que faz, tá? Isso aí é meio que comum aqui na Austrália, mas enfim, já deixando aqui o meu bracket que essa é a minha experiência, tá, galera? Não estou fazendo nenhum tipo de recomendação aqui, você faz o que bem entender da sua vida, tá? Trabalhei nessa churrascaria brasileira, lá era tudo muito bem organizado, tudo bem certinho, os managers lá brasileiros, né? Cara, foi o lugar que aí eu tive a galera brasileira, tá? Né, que eu tive a família brasileira, eu fiz muitos amigos, cara, amigos que inclusive uns estão aqui ainda na Austrália, tenho amizade com eles até hoje e outros já voltaram para o Brasil, mas a gente se fala às vezes. Foi animal mesmo, porque era a galera de brother ali que podia contar sempre, tava todo mundo na mesma pegada, sabe? Todo mundo estudante, aprendendo, desenvolvendo, querendo curtir a vida. Então, assim, foi muito massa mesmo. Então, assim, o meu trabalho era passar a carne nas mesas, né? E com o que o chefe ali falava, e, meu, leva isso e vai. Tinha um certo cronograminha lá que você colocava no quadro lá o que você estava levando, o que você já levou para a mesa. E tem uma certa sequência que você tem que seguir até para os chefes poderem saber o que eles colocam mais de carne ou não. Então, tipo, tem um sistema, não é oba-oba assim, sabe? Eu sou uma pessoa bem metódica, eu gosto de sistemas, então eu falava, cara, pô, no meu trabalho lá no Brasil tinha essa gestão visual, né, que a gente fala. E na churrascaria também, então assim, eu falava, pô, da hora, né? Tem assim não é uma bagunça, eu não sabia como é que uma cozinha, primeira vez trabalhando numa cozinha, né? Então, é interessante saber que para tudo tem um sistema, para tudo tem uma maneira de se fazer as coisas de uma maneira bem feita, né? Cara, ali foi um lugar muito bom de se trabalhar. No começo eu tive um certo desafio com uma chefe que trabalhava lá. Ela era uma pessoa que ela já estava há muito tempo aqui já na Austrália. Então, assim, para ela aquilo ali era o trabalho normal dela, a profissão dela era essa, né? Ela cobrava demasiadamente, assim, as pessoas que estavam ali. Gostava de perfeição, sabe? Só que, assim, meu, a galera, né, nunca trabalhou com isso e acho que às vezes ela não entendia. Acho que às vezes achava que a galera não levava tão a sério. E, e eu lembro que uma época, cara, eu fiquei assim, me sentindo mal comigo mesmo, porque eu falei, cara, se eu não consigo passar carne numa churrascaria, o que que eu vou conseguir fazer na minha vida, sem desmerecer quem faz isso, quem tá assistindo esse vídeo, mas foi isso que eu pensei na época, tá ligado? Eu falei assim, meu Deus, precisava, sabe, era uma cobrança, assim, demasiada, eu achava, e isso foi diminuindo a minha performance ali no trabalho, sabe?
Até que então foi um momento que ela aconteceu uma reviravolta, ela acabou saindo e entrou um outro chefe que tratou a galera assim de uma maneira bem diferente e foi quando eu consegui assim passar o meu melhor, sabe? Consegui trabalhar com mais liberdade e uma pessoa mais aberta para conversar assim, sabe, do que estava acontecendo, de como fazer as paradas e enfim, diferentes maneiras. Se ela estiver assistindo esse vídeo, por favor, não me entenda mal, mas foi a minha experiência, sabe? Foi animal, foi muito bom. Também era bem remunerado. Acho que durante a semana, se eu não me engano, eram US$ 22 a hora. O final de semana aumentava um pouquinho. Eu saí dessa churrascaria e do café, porque aí eu fui mudar para um restaurante que era localizado ali na frente das piscinas em South Bank, que inclusive foi aquele chefe que eu tive aquele problema que me levou para esse restaurante, porque ele foi se tornar chefe nesse restaurante, e ele falou: "Cara, eu quero com um kitchen hand foda lá". Foi bem isso que ele falou, porque eu tinha feito um bom trabalho lá com ele no café, e ele falou para mim: "Eu quero você lá no restaurante". Eu falei: "Velho, vou lá, com certeza, porque isso ia me ajudar até, porque como eu tinha dois empregos, um era num lugar e outro era no outro lugar, tô fazendo um vídeo aqui pro canal, mas pode entrar. Segura a lola, eu vou continuar falando. Você vai escutando a história. E tô aqui, chegou a patroa, tava fazendo a sobrancelha dela, estamos aqui agora, vou continuar falando. E, e então, aí, esse chefe aí, ele falou: "Cara, eu quero um kitchen hand parrudo aí". E eu falei: "Cara, eu topo". Então, assim, o trabalho era um no lugar e outro no outro. Então, eu já pensei, como eu ia começar a fazer o estágio na Volvo, eu falei: "Cara, isso aqui vai me ajudar, porque aí eu só vou para um lugar, entendeu? Então, eu não vou gastar com transporte e eu vou só para um lugar e eu vou otimizar o tempo, né, que eu tenho". Então, eu saí do café e da churrascaria e eu falei assim para ele, eu falei: "Cara, eu topo trabalhar com você aí nesse restaurante, mas eu quero todas as horas possíveis que você possa me dar, né?" Porque eu tava ali garantido com quase 20, 25 horas na semana. E então eu falei para ele: "Cara, eu preciso". E ele falou: "Velho, tudo certo". E aí engraçado quando você percebe um pouco do comportamento. E aí você conquista a confiança do australiano, né? Então ele falou assim pra mim: "Cara, eu vou trazer você e eu vou mandar embora todos os kitchen hands que tinham nos roasters, né? Que era rotativo. E você vai ser o único que vai ter aqui no final de semana". Eu falei: "Caraca, velho". O cara mandou embora, tipo, dois, três kitchen hands que tinham lá e falou: "Cara, só que você vai fazer um monte de trabalho". E foi a primeira vez que eu trabalhei numa cozinha, assim, que era um volume de trabalho absurdo, porque quem mora aqui em Brisbane sabe, ali na frente da piscina, meu, é muito busy mesmo. Nossa, a minha responsabilidade ali era fazer os preps ali de bacon, nas trays de bacon, descascar lá umas paradas que tinha que descascar, deixar os tomates certinho, bonitinho, e mais lavar todas as louças que vinham da cozinha e do floor, né? E aí era, cara, um volume absurdo de trabalho. E eu lembro que um grande brotherzaço meu me ajudou, porque, assim, nossa, as primeiras 3, 4 shifts, cara, eu tomei muito na cabeça, porque eu não sabia administrar o que eu tinha que fazer em que hora ali. Eu tava acostumado com aquela cozinha menorzinha do café, né? E o meu amigo falou: "Cara, começa a organizar aqui, começa a deixar uns baldes de água aqui embaixo da pia para você poder já fazer uma troca mais rápida quando a galera precisar lavar os talheres e tudo mais". Enfim, várias tecnicalidades assim que ele sabe, porque ele já foi chefe de cozinha, ele trabalhou muito tempo da vida dele em restaurante e ele me ajudou nessa. Então, assim, foi um trabalho que também só tinha estrangeiro, eu era o único brasileiro ali. E lá eu trabalhei também de sexta, sábado e domingo, todas as horas que podiam, tipo assim, de manhã, às vezes, no sábado e no domingo, 10 horas da manhã entrava até fechar a cozinha. Na sexta um pouquinho diferente, mas depois acabou sendo só sábado e domingo, não me chamavam mais na sexta, porque não estava muito busy, né? E isso foi assim, antes de eu entrar no estágio lá na Volvo.
Foi esse aí os primeiros passos, assim, esses trabalhos de hospitality, né, que eu precisei fazer aqui para fazer uma grana, para continuar pagando as contas e curtindo a vida. Eu ia falar sobre todos os trabalhos, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar aí só como os trabalhos de hospitality. E vamos que vamos, galera. Eu vou tentar me comprometer um pouco mais a fazer mais vídeos, mas agradeço desde já a atenção e os comentários de todos aí para que o canal cresça, vocês, né, possam ter uma ideia de como que é a vida aqui na Austrália. E é isso aí, galera. Fique ligado para os próximos vídeos do canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixa seu like, compartilha com a galera aí. E tamo juntos, estamos todos entre mundos. Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.